Aleluia. Graça e paz, renovo. Vocês só respondem, né, de acordo com a minha voz. Graça e paz, renovo. Aí, gente, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você está feliz essa manhã? Bom dia aos nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer imenso recebê-los aqui. Eu sou o pastor Marquinhos, pastora Cris, está ali. Saiba que a Igreja Renovo, ela não é uma igreja para você apenas frequentar, mas ela é uma família para vocês pertencerem, amém? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Eu percebi que o baterista hoje não estava muito bem, não. Aí eu descobri, ó a cor que está lá. Ô, gente, pelo amor de Deus, olha lá, verde. Palmeiras, que isso? Não, vigia. Gente, vocês precisam se converter, gente, dos maus caminhos. Precisa se converter, gente. A igreja aqui é preta e branca. Então é o que? Vai Corinthians, gente. Gente, vocês me ajudam a pregar hoje? Não. Vocês me ajudam a pregar hoje? Vocês vão dar uns glória a Deus, uns aleluia? Tenho certeza que vocês vão me ajudar hoje, em nome de Jesus. Tenho certeza absoluta. Abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1. Deixa ela bem abertinha aí. Você já deu um sorriso para o irmão que está do seu lado aí hoje? Não deu um sorriso para o irmão que está do seu lado ainda? Olha para ele e dá um sorrisão. Fala, bom dia. Seja bem-vindo. Fala melhor, bom dia. Fala assim para ele, ainda bem que você veio. Senão eu estaria sozinho com o pastor aqui. Que bom que você veio. Gênesis 1. Você dá uma segurada aí. Eu vou falar algumas coisas antes. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, essa manhã vai ser uma manhã onde nós vamos aprender a retomar alguns governos. Nós vamos aprender a entender ou reaprender algumas coisas que nós perdemos, algumas coisas que nós precisamos tirar de nós, porque às vezes nós vivemos uma amnésia espiritual muito grande, e a gente no meio do caminho, no meio do percurso, nós vivemos de forma automática, e algumas coisas elas vão se perdendo no meio do caminho. Então nós precisamos entender algumas verdades sobre a nossa vida. Nós precisamos reavivar algumas verdades na nossa vida. Amém? É isso aí, vocês vão me ajudar hoje, eu tenho certeza. Mas, de início, eu queria orar rápido. Então feche os olhos aí em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por mais essa manhã. Obrigado por cada vida, cada um que está aqui nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento, Pai, esse culto. Te apresento a tua igreja. Te apresento a minha casa, a minha família, de cada irmão que está aqui. Senhor, que enquanto nós estamos aqui, que o teu Espírito possa falar conosco, guardar a nossa vida, a nossa casa, guardar nossos bens. Senhor, nos desligue dessa manhã, em nome de Jesus, de toda preocupação humana, de toda preocupação terrena, e que nós aqui, enquanto nós estivermos cultuando ao Senhor, que a nossa mente esteja totalmente cativa, preparada para receber tudo que o Senhor tem para falar nessa manhã. Que não fale eu, Espírito Santo, mas que seja o próprio Deus. Que não fale eu nada de mim, mas que em todo o tempo o Senhor possa usar a minha vida, porque eu me escondo, Jesus. Eu me escondo totalmente atrás da tua cruz.
Eu fico, Senhor, debaixo da Tua graça nessa manhã, para que o Senhor venha falar com a Tua igreja, que ela possa sair daqui com mais um entendimento de governo, domínio e autoridade através da Tua palavra. E quem crê nisso pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. E você que vai me ajudar a pregar, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor em nome de Jesus. É isso aí, glória a Deus. Gênesis 1. Quando Deus cria Adão, Ele não cria um servo com medo. Quando Deus Ele cria Adão, Ele faz ali alguém que iria reinar. E Deus não cria um homem. Deus não nos criou. Deus não nos fez com tanto carinho, com tanto amor. Deus Ele não fez a obra mais perfeita para que eu e você pudéssemos apenas ter bons relacionamentos, para que o homem apenas pudesse ter uma vida comum. Deus não nos fez, irmão, apenas para que nós pudéssemos sobreviver. Seria muito egoísmo de Deus Ele criar-nos com tantas habilidades, Ele nos criar com tantos sentimentos, apenas para cuidar de um jardim. E na verdade isso faz parte, mas o que Deus tem para nós vai muito além de apenas viver uma vida onde nós levantamos de manhã, onde nós trabalhamos, onde passamos a maior parte do dia fora. E aí no final do dia a gente chega na nossa casa. Para quem trabalha, tem gente que já trabalhou, que está aposentado, enfim. Mas não seria essa, ou esse, melhor dizendo, o maior desejo de Deus. Deus Ele não nos criou para viver uma vida apenas tão simples. E não tem nada a ver com a simplicidade de você ter um lar simples, uma família simples. Não é isso. Mas Deus Ele nos deu uma autoridade para governar. Então, para a gente não perder o costume, vire aí para o lindo e para a linda que está do seu lado e diga assim: Deus nos deu uma autoridade para governar. Gênesis 1, do versículo 1. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler muito hoje, amém? Gênesis 1, versículo 1. Leia aí, acompanhe no telão, ou leia aí na sua Bíblia. Nós vamos ler até o versículo 25. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubram-se agora a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou
Grava isso. E Deus viu que ficou. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus viu os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou o firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou. Passaram-se tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Eu sei que você não está acostumado a ler tanto assim, mas eu precisava ler tudo isso. Deus, ele prepara exatamente um caminho perfeito. Deus, ele começa a dar as ordens. A Bíblia diz que havia trevas naquele momento. Em outras versões a Bíblia diz que havia um caos muito grande. E qual é o entendimento que nós temos? A terra estava uma bagunça, estava uma imperfeição completa. Havia uma bagunça, então eu imagino que era céu aqui embaixo, chuva vindo do chão, era uma bagunça, era um caos. Não havia nenhum firmamento ainda. A Bíblia diz que Deus, ele começa a trazer os firmamentos. Então a terra, ela não tinha nenhuma forma, ela era vazia. E aí Deus começou a dar algumas ordens. E quando Deus, ele começa a dar algumas ordens, ele começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus, ele começa a separar algumas coisas, ele começa a trazer uma preparação, ele institui algumas coisas, ele vai alinhando. Sabe que nessas cadeiras que estão aqui no culto, Deus, ele começa a alinhar tudo certinho. Ele deixa tudo muito perfeito. Espécies, animais, vegetais, chuva, água, mares, rios, sementes. Deus, ele coloca exatamente tudo na perfeita condição. É uma perfeição. Uma vez eu ministrei aqui sobre o Jardim do Éden, e lá em Olambra, quem já foi, você já viu aquele jardim que é tão colorido, que tem aquelas flores, aquelas rosas, é uma perfeição. Existe alguém ali que cuida daquele jardim. Ele não é perfeito porque ele nasceu daquele jeito. Então Deus, ele fez um jardim no Éden perfeito. Aí eu fico imaginando Olambra. Eu falo, gente, se Olambra é tão bonito, imagina o jardim que Deus fez.
Imagina a obra como que ela ficou. É exatamente como você olhar para um quadro e você diz: uau, que obra perfeita. Não existe um detalhe fora. Não existe uma corzinha que não combina. Deus, Ele faz tudo perfeito no Éden. Deus, Ele faz tudo como uma obra de arte, com tanto zelo. E tudo que Deus fazia no final, a palavra diz que Deus olhou e disse assim: ficou bom. Ficou bom. Ficou ótimo. Se fosse hoje no Instagram, a gente já clicava pum, e dava um coraçãozinho para Deus, não é? A gente ia olhar para Deus e ia dar assim, ó, pum. Deus, você merece um coraçãozinho. Está muito perfeita essa imagem. Está muito boa. E no versículo 26, Deus, Ele faz tudo perfeito. Mas no versículo 26, quando eu estava meditando na palavra, são coisas que eu e você, eu tenho certeza, você já leu o que eu vou te dizer. Mas há uma grande diferença entre você ler e essa palavra saltar aos seus olhos, trazendo uma revelação, trazendo algo que Deus quer ministrar sobre você. Versículo 26 diz assim: então disse Deus, presta atenção, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Deus, Ele fez tudo perfeito. Deus, Ele prepara um jardim perfeito dentro do Éden. Deus coloca as mãos dEle, o gosto dEle, o jeito dEle. Deus sonha com um jardim. E quando Deus começa a liberar a palavra para que haja, e ouve, tudo estava no coração de Deus. Ele fez uma obra tão perfeita, mas tão perfeita, que Ele olha e fala assim: uau, ficou bom, ficou lindo. Tem amarelo, tem verde. Não, verde não. Tem amarelo, tem azul. Tinha que ter verde, não teve jeito, né? Mas quando chega o versículo 26, é como se Deus olhasse para Jesus, porque está no plural. Eu sei que você entende isso. Façamos. Tudo que Deus fez, a Bíblia diz, e Deus fez. Mas quando chega o homem, ele olha para Jesus, ele olha para o Espírito Santo e fala assim: pera, tem algo que ainda vai ficar melhor. Então agora vem cá. E disse Deus, façamos. Agora Deus, Ele chama como se fizesse uma reunião, Ele, o Pai ali, o Filho, o Espírito Santo, diz assim: olha, façamos. Aí os três começam a olhar assim, um para o outro, como que vai ser? Como que eu vou preparar a obra perfeita? Como que eu vou fazer esse homem que você quer fazer? E aí quando Deus fala assim, façamos, no momento que Deus diz, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é engraçado, quando eu me converti, eu achava que quando eu li esse versículo, Deus era exatamente como eu sou, com 2 pezinhos, os dedinhos, tal, cabelinho. Eu achava que Deus era exatamente assim, porque na verdade eu entendia que façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Eu achava que era a parte física. De certa forma eu creio que tem alguma coisa a ver, mas eu não quero entrar nisso agora. Só que quando Deus disse, olha, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Deus agora Ele dá o governo para o homem. Deus, Ele dá autoridade
para o homem. Então diga para o irmão que está do seu lado aí: irmão, Deus te deu governo e autoridade. E aí, quando Deus preparou tudo, Ele fez o homem, Ele simplesmente, Ele deu tudo. Tudo que Deus fez, Ele deu. Olha, agora é com você, eu te dou tudo. Deus fez tudo perfeito, lindo. E aí Ele olha para o homem, Ele fala assim: agora vamos fazer alguém melhor. E aí Ele entrega tudo e diz: cuida, governe, eu te dou autoridade sobre todas as aves, os mares, as plantas, espécies. Tudo Deus fez e deu para mim e para você. Ele deu tudo nas minhas mãos e nas suas mãos. Mas por que Deus olha e fala assim: agora façamos? Por que Deus agora inclui? Porque o Espírito Santo é alguém que consola. Você é alguém que também consola. O Espírito Santo é alguém que fala, que Ele ama falar. E você também ama falar. Ou você também não gosta às vezes de liberar umas profecias aí para o irmão? E o Pai? Porque o Pai, Ele é aquele que ensina. Ele é aquele que abraça. Ele é aquele que dá os primeiros passos com você. E quando fala de Jesus, é porque Jesus é amor, é lealdade. Todos os atributos de Deus, todos os atributos divinos, Deus Ele deu para mim e para você. Ele não reteu nada. Tudo que Deus tinha, Ele deu para mim e para você. Tudo estava bom, mas no versículo 31 de Gênesis 1 diz assim: e Deus viu tudo que havia feito. Deus para e Ele olha tudo que Ele tinha feito, toda aquela preparação, toda aquela cena de perfeição saltando aos olhos dele. No versículo 31 diz assim: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado. Vocês não pegaram. Vou ler de novo. Deus viu o que havia feito, e tudo agora, depois que Ele fez o homem, havia ficado. Não. Vou ler de novo. Gente, vocês precisam entender. É por isso que eu vou repetir. Versículo 31. Vem comigo, gente. E Deus viu o que havia feito, e havia ficado muito bom. Havia ficado agora muito bom. Tudo que Deus fez tinha ficado bom. Mas quando o Deus, Ele faz a mim, a você, Ele diz assim: agora ficou muito bom. Não há nada que se compare a você. Não há nada que se compare àquilo que Deus te deu, aquilo que Deus fez com você. Deus fez tudo e havia ficado bom. Mas quando chega no versículo 31, Deus diz que havia ficado muito bom. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor? Meu Deus. Só que Eva peca, Adão peca, eles erraram, e daí veio toda a nossa ascendência pecaminosa. E o inimigo, ele se aproveita. O inimigo, ele se aproveita, porque o inimigo começa a dizer agora para mim e para você, por conta do pecado, ele quer colocar sobre a nossa vida um peso que Deus não colocou.
Ele quer colocar umas circunstâncias dizendo que nós não somos bons. Eu duvido que você um dia não olhou para você e falou: eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Será que só eu disse isso uma vez a meu respeito? Você já olhou para você e falou assim: não dá, isso aqui não dá para mim, não é para mim não. Ah, não vai dar certo. Sabe por que não dá certo? Porque o inimigo, ele quer colocar na sua mente que você é um pecador. Pera, eu vou chegar lá. O inimigo, ele quer colocar no nosso RG. Ele não quer colocar o nosso nome. Ele não quer colocar uma filiação, uma paternidade. Ele quer que você olhe para o seu registro geral, para a sua identidade, e você caminhe como alguém pecador, alguém que não é digno, alguém que Deus nunca pensou, alguém que Deus não se lembra, alguém que Deus nunca preparou nada. Mentira. Gênesis 1, a Bíblia me ensina que Deus preparou tudo. Tudo estava bom, mas quando Deus criou a mim e você, Deus disse: agora ficou muito bom. Eu dava um glória a Deus se eu fosse você. Eu dava um glória a Deus. Ah, Jesus, você precisa entender o que Deus está te dizendo nessa manhã. A identidade do homem não é pecado. A sua identidade não é de pecador. A primeira identidade do homem foi imagem. Agora vocês pegaram, glória a Deus, é assim que eu quero, gente. Semelhança, autoridade, domínio e governo. Imagem, semelhança, autoridade, domínio e governo. Deus, Ele nos deu uma identidade. Ele nos fez exatamente como Ele é. Ele nos fez como a imagem, a semelhança, a autoridade. Então Adão, quando ele começou ali a ver tudo que Deus tinha preparado, Adão começa a dominar. Adão, ele começa a desfrutar de tudo. Eva também. Ele come do melhor fruto, ele come de tudo que era bom. Eu não sei se você gosta de manga, de goiaba, mas eu amo. Eu fico imaginando como que era essa goiaba lá no Éden. O cheiro da goiaba, você corta uma goiaba, o cheiro fica na cozinha, na casa, na sala. Eu falei: Jesus, imagina a goiaba que tinha lá no Éden. Devia deixar aquele negócio todo cheiroso. Autoridade, domínio, governo. Antes de pecar, Adão tinha uma mentalidade completamente alinhada com a mentalidade de Deus. Essa é a mente que eu e você devemos ter. Na verdade, essa é a mente que Deus quer restaurar em nós. Deus, Ele quer restaurar em nós uma mentalidade que nós perdemos quando o pecado entrou. Quando o pecado entrou, o inimigo agora sopra na sua mente: você não tem autoridade, você não domina mais nada, você não governa mais nada, você não vence mais em área nenhuma da sua vida. É porque a sua mentalidade do Éden, ela sumiu. Eu lembrei de uma coisa agora. Quem assiste aqueles canais, acho que é o History, Discovery, não sei. Vocês já viram umas temporadas de um cara? Chega uma família, ela tem um gato. Falar de gato aqui, Jesus, minha família ama gato, Jesus. Vou falar de cachorro, vai, para não ficar falando da minha família, vai. Aí, eles têm um cachorro desse tamanho. Como é que chama aquele cachorro que só treme e late mesmo? É pincher, né? Ele só treme e late, gente, não faz nada. Dá 3 bolinhas de ração, ele fica feliz o dia inteiro. Aí a família, ela compra um cachorro. Uma família tem um pai, uma mãe, uma família comum, uma simples. Pai, mãe, filhos. E o cachorro começa a dar trabalho. E o cachorro começa a latir, o cachorro começa a pôr os dentes para fora.
Ele começa a querer morder o pai, a mãe, as crianças, morde os móveis, Eu lembrei disso agora. Aí a família, vai o homem e vai atrás de um profissional, porque o cachorro, ele começou a governar a própria casa. O cachorro começou a colocar todo mundo para subir em cima do sofá, fechar a porta do quarto. Mas eu estou falando de algo que passa lá. São cachorros que eles são agressivos, eles mordem, eles não conseguem deixar o dono viver dentro da própria casa. A Sheilinha, eu fui na casa da Sheilinha esses dias. A Sheilinha tem o Luke. Gente, o Luke late mais que tudo. Mas pá. Aí ele começa a parar, daqui a pouco ele vem de uma ficha, pá. Mas tem famílias que eles vão atrás de profissionais porque não conseguem governar o próprio cachorro. O cachorro manda na casa. Vai sair, tem que fechar a porta. Vai entrar alguém, pelo amor de Deus, tranca esse cachorro no quarto. Até isso o diabo colocou na sua vida, que nem um cachorro e nem um gato você consegue mandar. Estou falando alguma bobagem aqui? Vocês nunca viram essa série? Nunca viram essa temporada? Até isso nós nos sujeitamos às vezes. Sem falar de filhos. Tem filho que o irmão às vezes tem um filho que é uma bênção, e aí porque às vezes ele não quer passar vergonha, ele fala, não, deixa, dá o celular, dá o tablet, deixa ele lá, pelo amor de Deus. Será que foi essa autoridade que Deus deu para mim e para você? Será que foi isso que Deus está nos ensinando quando Ele faz toda aquela preparação no jardim do Éden? E disse Deus, domine, governe. Será que nem nossos filhos, gente? Eu não estou exortando ninguém, eu estou te ensinando, amém? Deus nos deu autoridade. Quando você passa a gritar, é porque alguma coisa se perdeu. Quando você passa a fazer escândalo, Jesus amado, está tudo o contrário, está tudo do avesso. Mas Deus nos deu governo sobre territórios. Adão, ele governava, ele nomeava, ele organizava, ele estabelecia. Adão tinha criatividade. Adão, ele tinha relacionamento. Adão era alguém que governava seus próprios pensamentos. Às vezes você não controla nem o seu pensamento. Às vezes a gente fica lutando, aí sai, vai até assim. Eu já fiz, você nunca fez? Aí fala alguma coisa, pensa alguma coisa, vê a madeira. Tem uns crentes que são assim, gente. Ou então, falou uma bobagem. Minha Nossa Senhora. Vai ler Tiago. Quando Adão pecou, ele perdeu muito mais do que um lugar geográfico. Adão, ele perdeu a autoridade, a clareza mental, o domínio interno, o governo emocional, o posicionamento, o alinhamento. Ele perdeu a mente de Deus. Só que o inimigo, ele não buscava isso. O inimigo, ele não está preocupado com o seu casamento, acredite nisso. Pastor, que heresia. O inimigo não está preocupado com o seu emprego. Pastor, não fala isso. O inimigo não está preocupado com o seu cachorro. Mas tem uns cachorros que parece que às vezes está possuído, não parece? Tem uns cachorros que você tem que levar para exorcizar, não é? Ele não está preocupado com a sua condição financeira. Pastor, meu Deus, que isso? Ele não está preocupado com essas coisas. O diabo, ele podia tirar o governo territorial de Adão e de Eva.
ele podia tirar a autoridade de Adão e de Eva, ele podia fazer parte daqueles animaizinhos que ali, fingindo que era alguém amigo ali de Adão e de Eva, mas não era isso. Ele não queria roubar a bolsa da irmã no centro, ele não quer roubar seu celular, ele não quer apenas que seu tênis fure, que sua calça rasgue. Isso para o inimigo não é nada, não é nada, porque o que o inimigo quer é governar a sua mente. Se o inimigo conseguir governar a sua mente, querido, tudo é dele. Ele não está preocupado com aquilo que você faz no dia a dia. O que o diabo quer é governar a sua mente, porque se ele governar a sua mente, ele governa suas atitudes, suas emoções, ele governa os seus horários, ele governa a sua autoridade. Ele não está preocupado com essas coisas. O que ele quer governar é a sua vida. Nem saiam glória a Deus quando eu falo isso. Aleluia. Você pode aplaudir aí, em nome de Jesus. E é engraçado porque existe uma linha de estudo, até parte teológica, que Adão e Eva eles tinham duas opções. Adão e Eva eles tinham duas opções. Vocês se lembram quais são essas opções de Adão e de Eva? Gente, Adão e Eva eles tinham duas opções. Vou deixar vocês pensar um pouquinho, enquanto eu vou encontrar o versículo. Lembraram? Então vamos lá. Existia um fruto que era proibido, amém? Todos sabem disso, amém? Deus disse, ó, você pode comer de tudo, mas desse aqui não. Existia uma árvore, que era a árvore da vida. Olha que coisa. Eva, ela tinha essas duas opções. Ou ela comeria do fruto que não poderia comer, ou ela poderia ir até a árvore da vida. Se Eva tivesse comido do fruto de algo que estava na árvore da vida, para a gente conseguir trazer uma imagem na nossa mente, Adão e Eva nunca mais teriam pecado, porque era a árvore da eternidade, era a árvore da vida. Então se Eva tivesse comido da árvore da vida, não haveria pecado. Eu sei que você nunca estudou sobre isso, mas já estudei há muitos anos atrás. Eva tinha uma opção. Agora eu vou na árvore da vida. Quem é a vida? Preste atenção. A árvore da vida não era proibida antes do pecado. Antes do pecado, Deus não disse: não coma, não vai até a árvore da vida. Não faz isso. Deus só deu uma ordem para eles não comerem do fruto, que era do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva, teimosa, eles poderiam comer da árvore da vida, mas depois do pecado não. Depois do pecado não. Gênesis 2,17 diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eva comeu? Comeu. Gênesis 3:22. Aqui já houve o relato da queda. Deus já havia liberado todas aquelas palavras de maldições. Você conhece? Versículo 22 diz assim: então
Disse Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o quê? O fruto da árvore da... Não, com fé. O fruto da árvore da... E coma e viva. Vamos lá, voltando. Se Eva tivesse comido antes do pecado, eles viveriam para sempre. Está aqui. Mas quando Eva come, Adão come, eles pecaram. A condição perfeita de Deus em Adão e Eva, ela some. E agora Deus vê, Ele olha para o jardim e fala: opa, tem uma árvore lá, que se eles comerem, não tem mais jeito, haverá vida eterna. Então Deus, Ele faz algo muito importante. Deus, Ele expulsa o homem para impedir que ele vivesse para sempre na condição do pecado. Você não pegou. Deus, Ele tira o homem do meio do jardim, porque se desse fruto agora na condição do pecado, se Adão e Eva eles comessem aquele fruto, não haveria mais redenção, seria algo eterno. O pecado não teria mais como ser redimido, não precisaria mais de Jesus. Por isso Deus, com todo carinho e amor, Ele os expulsa do jardim no Éden. Porque se desse fruto Adão comesse, meu irmão, o homem se tornaria imortal, condenação eterna, desgoverno eterno. Não haveria mais o que fazer, porque existia uma árvore que a Bíblia diz que ela, se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria para... Isso significa imortalidade física eterna, sem redenção, presos eternamente na corrupção, sem possibilidade de morte. O homem não morreria. Em outras palavras, seria uma eternidade decaída, uma possibilidade de viver eternamente debaixo de um peso do pecado. Mas por que seria tão perigoso viver eternamente no pecado? Você já se imaginou? Você já se imaginou vivendo eternamente separado de Deus? Você já se imaginou não ouvir nunca mais uma voz dentro de você dizendo assim: não vai, agora vai. Não entra, agora entra. Foge, permanece. Eu te dou alegria, agora é tempo de chorar. Vocês já se imaginaram viver eternamente sem Deus, não encontrando morte, não encontrando mais nada? Essa era a condição do homem se ele tivesse comido da árvore da vida. E às vezes nós vemos pessoas dizer que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Mas se Deus não expulsasse, até nesse ato, Deus teve um olhar de amor tão grande pela obra dele, que ele falou: eu preciso tirar eles daqui. Sai daqui, sai deste lugar. Eu fiz tudo perfeito, eu deixei tudo preparado, mas não dá mais. Sai daqui. Eu não posso permitir que você coma do fruto da árvore da vida, porque se você comer desse fruto não tem mais jeito. Eu já imagino Deus preparando Jesus, pensando. Então muitas pessoas pensam que o ato de Deus expulsar foi um ato de punição, mas na verdade foi o contrário. João 3,16 diz o que? É o versículo que todo crente, quando se converte, você já decora, não é?
todo mundo, João 3,16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que nele cresce, todo, não perdesse a sua vida ali no Éden. Foi um amor tão grande, uma abundância tão grande de amor, que Deus aqui, quando Ele expulsa Adão e Eva do jardim, já havia um plano de rendição para mim e para você. Já havia um plano perfeito, para que nunca mais Satanás quisesse arrancar de mim e de você autoridade, governo, semelhança, domínio. Aleluia. De verdade, eu poderia acabar aqui e orar por esse culto. Eu poderia. Mas o que eu quero trazer para você é uma mentalidade de que você precisa ter a mentalidade do Éden. Você precisa voltar a ter uma mentalidade de conquista, governo, domínio. Ah, pastor, mas agora tudo vai dar certo? Não vai. Mas ainda assim, no momento de dificuldade, o que Deus deu para mim e você, sobre tudo que Ele construiu, é um domínio, é uma autoridade, é um governo, emoções, casamento, relacionamento, drogas, vícios, jogo, tudo, você foi feito para governar. Deus, Ele te deu governo. 1 Coríntios 15, versículo 45, diz assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Jesus, Espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem. Ou seja, eita Jesus, eu até me empolgo, começa a borbulhar um monte de coisa na minha cabeça. Não sei nem por onde começar, mas eu vou começar, amém? O que Paulo está dizendo é que havia uma condição humana terrena. Adão se tornou alguém terreno, o primeiro Adão, o primeiro de muitos. Mas a Bíblia diz que, no versículo 48, os que são da terra são semelhantes aos homens da terra, e os que são do céu ao homem celestial. Você crê nisso? Você crê que você não é mais alguém terreno? Que você não é mais alguém dominado pelos prazeres, pelos domínios da terra? Você crê que você é um cidadão do céu? Ah não, pastor, onde está escrito isso? Eu te provo. Abre a sua Bíblia, Filipenses 3:20. Abre aí, meu irmão, Filipenses 3:20. Quando nós vivíamos na condição do pecado, nossa vida, nossa condição era terrena. Mas quando veio o segundo Adão, o espiritual, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ah, gente, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, aplauda Ele. O segundo Adão, ele veio. Por quê? Por que Jesus é chamado de segundo Adão? Porque ele veio recuperar o que o primeiro Adão perdeu. É exatamente esse o propósito de Jesus: recuperar. Hoje, até uma barata
Quem tem medo de barata aqui, levanta a mão. Gente, poucas pessoas. Mas agora só as mulheres responderam, não é? Agora os homens, quem tem medo de barata? Vocês vigiam, viu? Vocês vigiam, viu? Vocês não têm medo daquela baratinha que está aqui, né? Mas quando vem aquela com umas asas, parece um morcego vindo, eu duvido você ficar parado. Eu duvido. Irmão, vocês acham que tem pergunta que é só para as irmãs, né? Não. E Adão, ele perdeu livre, ele ficou perdido. Adão perdeu tudo, mas a Bíblia diz que o segundo Adão, ele é alguém vivificado. Deus, ele quer restaurar a nossa mente por meio do Espírito Santo. E aí, quando vem Jesus, às vezes, querido, não é exatamente isso, mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos a caminhar com Cristo, algo em nós precisa mudar, precisa melhorar. Não dá para a gente continuar sendo os mesmos. Precisa haver uma crescente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já vi alguns vídeos e aparece no Instagram, aparece uma irmã que na época que ela estava no mundo, era short curtinho, era bebida, era funk, era um monte de coisa doida lá. Aí depois a irmã se converte, ela pega, edita o vídeo, ela mostra ela se convertendo, participando de cultos. Aí ela sempre coloca um padrão, vem o batismo, aí depois culto, aí depois fazendo parte de um ministério, aí depois servindo na igreja. Aí Deus vem e coloca um novo homem na vida dela. Ela casa, tem família, filhos. É exatamente isso. Não está errado, não. Não está errado. Deus, ele precisa trazer diferença em nós. Deus, ele traz sobre nós. Quando Jesus vem, ele reata. E eu estava falando, me lembrei um pouquinho da reunião que nós tivemos aqui na igreja. Deus, ele está apontando a igreja, a Renovo, para um caminho, para um destino. Deus, ele está gerando em nós algo, para que isso seja uma base de sustento. Então você pode ver, querido, as ministrações aqui, é para que você tenha uma mentalidade vencedora. Alguém de governo, alguém de domínio. Alguém que entende que a vida, que a caminhada com Jesus não é só bênção. Eu queria, mas Adão não quis. Eva não quis. Eu queria viver governando tudo, mas um dia o pecado entrou. Mas Deus, ele quer fazer com que eu e você possamos retornar. Deus, ele quer dar de volta a visão, disciplina, multiplicação, sabedoria para prosperar, governo sobre todas as esferas, governo no casamento. Antes do pecado, Adão e Eva eram transparentes, seguros, unidos, sem acusação, sem manipulação, sem competição. E aqui vai uma para os casados: cuida do seu cônjuge, não manipula, não aponta, não acusa. Eu também estou aprendendo, eu falho. O pecado, ele traz culpa. Mas Jesus, ele quer restaurar comunicação, unidade, amor, paz, liderança saudável, governos emocionais. Antes do pecado, Adão não vivia por ansiedade. Adão e Eva não tinham uma tristeza crônica, não era algo que nasceu com ele. Adão e Eva não tinham problema de insegurança, rejeições, medo. Adão vivia o equilíbrio, a paz, a identidade, uma estabilidade emocional muito grande. E Deus, ele quer restaurar isso em mim e em você, querido.
Para de achar que você não nasceu para isso. Para de achar que você não vai se dar bem na vida. Para de achar que as coisas não vão caminhar. Essa mentalidade é uma mentalidade caída. É uma mentalidade de desgoverno. É uma mentalidade de quem não entendeu o que Jesus te trouxe aqui. Para de achar que não sei fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Para, em nome de Jesus. Deus, através de Jesus, está restabelecendo o governo. O maior desejo de Deus, é que você volte a ter a mentalidade de Adão antes da queda. O maior desejo de Deus, apesar de estarmos hoje vivendo na graça, é que você tenha uma mentalidade lá de autoridade, de governo desde o Éden. Mas hoje, como diz em Romanos 12, com uma transformação, com uma renovação, na mente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque o primeiro Adão veio terreno, mas o segundo Adão é vivificado. É um espírito que vivifica. Se teve muito mais pecado, se a lei apontava por muito mais momentos prejudiciais, pecado, débito, dívida, a Bíblia diz que muito mais superabundou a graça em Jesus. Para de andar com uma mente condenatória, que você não tem autoridade, não tem governo e que não tem domínio. Ei, Jesus restaurou o Éden. Ele tem que estar agora dentro de você. Ele restaurou tudo que Adão perdeu no Éden. Eu dava um glória a Deus. É incrível como os momentos difíceis, eles querem nos levar a pensar que nós não damos certo. A dor, a tristeza, decepções. Eu acho que esses foram exatamente. A Bíblia não diz isso, mas eu creio por fé. Amém? A dor, tristeza, ansiedade, medo, tudo isso foi exatamente os sentimentos que Adão e Eva tiveram. Isso não existia. Não havia medo, não havia tristeza. Mas quando eles pecaram, eu tenho certeza, veio essa avalanche. Tristeza, ansiedade, medo de sair na rua, medo de pegar ônibus, medo de dirigir, medo de comprar roupa, medo de não ser aceito. Para com essa mentalidade de derrota. Quando Jesus ele vai naquela cruz, ele comprou tudo. Sua autoestima, ele comprou sua beleza. Quem nunca viu um irmão que depois que ele aceitou Jesus ficou mais bonito? Você nunca viu? Eu sou um, gente. Pode rir, amor. Cuidado, viu? Minha mãe está aqui, viu? Vocês vigiam. Mas Jesus, ele transforma até a nossa face, gente. Você quer ver uma coisa? Encontro com Deus. Até você que é crente, quando chega no encontro com Deus, chega assim, ó. Até você que está aqui. Aí, quando você chega lá no retorno, em São Bernardo, encontro com Deus, você está com os cabelos tudo assim, ó. Você está fedido, suado, mas o seu rosto, ele resplandece. É uma alegria que te domina, que te contamina,
Você chega lá, você sai levantando os braços, a asa passa, o irmão já... Mas você está feliz. Sabe por quê? Não está ligado àquilo que é externo. Não está ligado à sua roupa. Está ligado à alegria que Deus agora colocou de volta em você. A sua face, ela muda, transforma. É incrível. Então é verdade, gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente fica mais bonito. Deixa eu ver alguém aqui. Não vou falar de ninguém não, senão depois. Imagina o Michael quando era... Eita Jesus. Gênesis 3, 24. E agora eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. Em nome de Jesus. Romanos 12 diz para a gente ter uma mente renovada. A palavra é ela quem transforma. Significa literalmente voltar ao estado original. Tem muito mais para a gente caminhar com Jesus. Mas poxa vida, pastor, se lá era... Eu vou voltar aqui rapidinho enquanto o louvor está se preparando. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, não haveria mais plano de rendição. Não haveria por que Jesus voltar. Não haveria por que Jesus ter a sua primeira vinda, na verdade. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, acabou para mim e para você. Acabou. Deus foi tão amoroso. Deus, ele se preocupou tanto que naquele exato momento Deus começa um plano de salvação para mim e para você. Deus, ele começa um plano de rendição para mim e para você. Deus, ele começa um plano de restauração. Gênesis 3, 24 diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então o caminho estava fechado. Centenas de anos, o caminho fechado. Não havia mais acesso à vida. Não havia mais como ter comunhão com Deus. O caminho estava fechado. Deus, ele coloca querubins ali no jardim. Fala: chega. O caminho hoje está fechado. Não tem mais acesso. Não tem mais para onde ir. A vida agora não é mais aqui. A vida agora acabou. Chega. Mas mesmo assim, mesmo Deus colocando o querubim lá no jardim, Ele já começa a colocar em... Jesus amado, quando você lê a Bíblia, que a Bíblia fala com você, é demais. Estava eu lendo Gênesis, falei: Jesus, por que você fechou o caminho? Por que você colocou logo uma espada, um querubim para ninguém tocar? É porque Deus já estava preparando um novo caminho. Deus já estava começando a preparar algo diferente, algo novo. Não precisava mais voltar para o jardim. Não precisava mais querer lutar com querubim. Não precisava mais querer passar no meio da espada. Não precisava mais querer morrer para querer ter uma redenção. Não precisava mais eu me sacrificar. Não precisava mais achar que eu poderia. Eu falei: Deus, aonde conecta isso? Aonde Gênesis 3, 24 conecta com a tua palavra? Aí na mesma hora, Deus falou um versículo comigo, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Olha a árvore da vida se manifestando agora. O caminho que estava fechado, agora Jesus, ele vem, e Ele agora prepara um novo e vivo caminho.
Não precisamos mais sacrificar. Não precisamos mais andar debaixo de palavras de desgoverno. Jesus, a Bíblia Hebreus diz que Ele abriu um novo. Não é nem como era, agora Ele é novo. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Jesus? Aleluia! Meu Deus, é um novo e vivo caminho para mim, para você. Ah, Jesus, meu Deus, não precisava mais ir até a árvore da vida. Agora a própria vida, ela veio até nós. Não precisava mais querer entrar no jardim de novo. Agora o segundo Adão, um espírito vivificante, ele abre. Ó, vem de volta, vem de volta. Tudo que Adão perdeu no Éden, Jesus agora fala: vem, eu reconstruo, eu faço de novo. E agora eu faço ainda melhor. Porque tem algo que está brotando agora dentro de mim, de você. Tem algo agora que nos faz nos relacionar com Jesus. Não é mais o caminhar, mas agora é o sentir. Não é mais externo, mas agora é interno. Não é mais pensar, mas agora é se apropriar. Não é mais falar, mas agora é ter. O que Jesus fez foi restaurar o Éden. Só que agora é o Espírito dele que habita em mim e você. Agora nós não precisamos mais querer correr atrás de outras coisas. Não precisamos mais querer viver aquilo que nós nunca... Gente, quando Jesus ele abre esse caminho, quando ele diz assim: olha, agora eu estou abrindo um novo e vivo caminho, não tem mais espaço para depressão, não tem mais espaço para você achar que você não presta, não tem mais espaço para achar que você não serve para nada. Tira essa mentalidade de condenação. Se Hebreus está dizendo aqui que ele abriu um novo e vivo caminho, é porque ele sabia que lá naquela árvore, naquele momento, Adão e Eva ele não poderia tocar, porque ele já estava se preparando para que eu e você pudéssemos tocar nele, para que eu e você pudéssemos chegar perto dele. É exatamente como a mulher do fluxo de sangue. A religião diz que ela não poderia tocar, mas ele disse: ó, estou abrindo um novo e vivo caminho. Ela toca nele. Na hora que ela toca nele, ela é curada. Na hora que ela toca nele, todo o sangue é estancado. Na hora que Jesus vê Lázaro, ele fala assim: Lázaro, vem para fora. A religião diz que você não pode declarar sobre vida, que você não tem autoridade. Lázaro ele sai, aquelas faixas caem, e agora Jesus abre um novo e vivo caminho para Lázaro. Sai da religião. Entenda que você foi a obra mais perfeita que Deus fez. Olhe para você. Não permita ninguém te diminuir, porque não foi isso que Deus fez para você. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você fecha os seus olhos, que nós vamos adorar o Senhor. Começa a refletir. Começa a refletir. Espírito Santo de Deus, comece a falar com cada um da tua igreja. Aonde foi que nós permitimos, Senhor, que o seu governo não se estabelecesse em nós? Aonde foi, Espírito Santo, que eu deixei de acreditar que você agiria? Aonde foi que eu me perdi nesse caminho? Aonde foi que eu permiti o diabo dizer que eu não tenho parte contigo? Aonde foi? Nós vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos em nome de Jesus.